Olá, povo de Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite para o senhor, para a senhora que está entrando aqui, a depender do horário que você está com a gente, seja muito bem-vindo. Se você já é de casa, fique à vontade como sempre, esse canal é seu também. Aqui todos nós somos apenas alunos da Palavra de Deus e queremos aprender juntos. Então comenta aí, mesmo que a sua opinião não seja a mesma que a nossa, tá bom? Para você que está entrando a primeira vez, seja muito bem-vindo, que bom ter você conosco, tá bom? Esse canal pode ser um pouco seu também, basta você se inscrever, ativar o sininho das notificações para você receber qualquer vídeo que a gente colocar. Também deixa o seu like. Quando você faz isso, você ajuda a beça esse canal, gente, porque o YouTube ele vai abrir uma janela de visualizações maior quando você fizer isso, tá? Então você é o nosso agente para nos ajudar e a gente tenta te ajudar com os nossos conteúdos, tudo bem? Conto contigo, fica até o final desse vídeo porque tem coisa boa, a palavra de Deus é o nosso assunto e não vai ser diferente. Hoje nós vamos para a nossa conversa sobre a EBD, tá? A conversa sobre EBD é onde a gente conversa sobre algum ponto da lição que a gente separa, um ponto em destaque, um ponto que talvez vão te perguntar no dia da aula. Então nós tentamos aqui esclarecer alguma coisa para você, tá? Nós estamos na lição de número 5 da Revista da Classe dos Adultos, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, que é a revista comentada pelo pastor Osiel Gomes. A lição de número 5 tem por título Os Inimigos do Cristão. Já está no nosso canal, vai na playlist do segundo trimestre e você vai achar essa lição, lembrando que as lições são colocadas com uma semana de antecedência aqui no canal, tá bom? E falando sobre a lição de número 5, nós vamos falar um pouquinho sobre a concupiscência, tá bom? Falamos um pouco na lição, mas não foi tão abrangente. Então quero falar aqui com você hoje sobre a concupiscência, tá bom? O que é, qual o seu sentido, qual o seu significado, quais são suas consequências e como vencê-la, tá bom? Então fique aí até o final porque o vídeo vai ser bom. E junto nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Bom, gente, a lição de número 5, que eu já disse, tem o título dos inimigos do cristão, apresentou 3 inimigos na nossa caminhada. O diabo, a carne e, por último lugar, o mundo. No tópico texto que nos apresentou o mundo, nos apresentou no subtópico 2 os 3 vícios infames, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso está no texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16. Pensando nisso, eu quero esclarecer um pouco mais aqui para você o que é concupiscência. O termo concupiscência no grego é a epitomia, que significa desejo, luxúria, ânsia. Basicamente é o desejo desenfreado, é o desejo pelo que é proibido. E isso está muito envolvido com a área da sexualidade. A sexualidade desponta como uma paixão que provoca o homem o desejo pelo que é proibido. Vemos na Bíblia, por exemplo, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que era um homem íntegro, reto perante os olhos de Deus, mas não conseguiu conter a concupiscência. Ele olhou, concupiscência dos olhos, desejou, concupiscência da carne, e cometeu o ato. Então, o nosso desejo pela sexualidade está muito ligado com a concupiscência. Se Adão não tivesse caído, pressupõe-se que os seus descendentes também não cairiam. O cair dependeu de uma provocação externa, a tentação, movida por alguém, no caso a serpente. A árvore proibida funciona ainda hoje como uma metáfora de tudo que é proibido. Refere-se a limite. E é bom aqui abrir um parêntese para você entender. A concupiscência está no meu inimigo interior, que é a minha carne. Você precisa entender cada inimigo como ele age. Assiste a lição, estude mais sobre essa lição, porque às vezes você tem um problema na carne, mas isso não é necessariamente uma ação maligna. Temos pessoas presas em algum vício que precisam de tratamento e não de repreensão ao diabo, ao capeta. Tem gente que precisa tratar daquela vontade desenfreada da carne. O fato é que o papel do diabo na nossa vida, a gente tem que entender, é nos tentar. O que é
a tentação? Ele apenas oferece aquilo que a nossa carne deseja. E se nós não vigiarmos e não orarmos, Jesus disse para fazermos isso para não cair em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu preciso sempre alimentar o meu espírito para que minha carne seja morta, vencida. Porque o papel do diabo é simplesmente te levar àquilo que você já quer. Essa é uma verdade. Tem gente que acha que o diabo ele entra dentro de você e assim ele faz você desejar o que é ruim. Não, você já deseja. Paulo diz que dentro de nós, ele diz aos Romanos e diz aos Gálatas, há uma luta entre o bem e o mal, entre o espírito e a carne. Então você precisa primeiro entender isso. O papel do diabo é apenas te oferecer, te fazer cometer o ato que a sua carne já deseja. Uma vez intacto, o homem também seria perfeito, e assim o desejo pela obediência agiria como uma lei inexorável no seu coração. A propensão libinosa não funcionaria no homem, o qual, tendo sua mulher, ao avistar outra mulher atraente, não se interessaria por ela, ainda que a julgasse mais atraente que a sua. Com a queda, no entanto, foi plantada a semente do pecado no coração, a concupiscência. Concupiscência é paixão do coração. A tentação é apenas o agente externo, provocador e facilitador da propensão interna. A concupiscência espelha o conhecimento do mal e deseja-o sempre, devendo ser controlado. Então surge, entretanto, uma questão. Mesmo depois de regenerado, um crente ainda porta dentro de si a concupiscência? Aparentemente, isso seria uma contradição. Afinal, a concupiscência indica apetite carnal. Ela é intrínseca, está entranhada no mais profundo do ser, tendo de ser controlada e, tanto quanto possível, mantida longe de qualquer possibilidade de unir-se à tentação, e consiste numa provocação externa do pecado para que ele seja consumado. Essa forma, um tanto alarmante de falar da concupiscência, resulta de acirrados debates históricos sobre o tema, envolvendo as polaridades externas existentes entre o calvinismo e o arminianismo. Esse debate não é se existe a concupiscência, mas se a concupiscência em si é pecaminosa ou não. Segundo a posição católica romana, ela não é pecaminosa. Segundo a nossa posição reformada, é. Apesar da tentativa católica romana de negar a concupiscência como pecado, uma vez que se trata tão somente de apetites carnais, naturais que habitam no corpo, como consequência dos apetites naturais dos órgãos, no sentido, os teólogos protestantes e os demais evangélicos, com base nas referências bíblicas sobre o assunto, concordam em que a concupiscência em si mesmo é pecaminosa, tomando por base a natureza corrompida de Adão. A perda da inocência pelo conhecimento do mal afetou a nossa natureza humana. Referindo-se ao homem natural, Jesus disse, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldições, o engano, a dissolação, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22. A tônica do nosso assunto, entretanto, diz a respeito à possibilidade de um cristão conter a concupiscência em seu coração. O apóstolo Paulo, fazendo a vez do homem cristão, fala na primeira pessoa ao ilustrar o conflito entre duas vontades no seu interior, o desejo de errar e o de acertar. Lá em Romanos 7, versículo 8, mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto no pecado. Mesmo depois de ser justificado em Cristo e de haver ganho uma nova natureza, o cristão vive num corpo corruptível, senão esse corpo seria imortal, sendo obrigado a conviver com a velha natureza. Adão, antes da queda, não havia sido ainda infectado pelo mal moral. Nesse sentido, não havia nele distorção dos desejos. A justiça de Adão era um traço revelador da imagem e semelhança de Deus que ele portava, até que a semente do pecado plantou no coração dele a concupiscência. Os teólogos da Reforma, tanto luteranos quanto calvinistas, concordam que os desejos naturais foram corrompidos pelo pecado de Adão, concluindo-se que qualquer desejo que Adão tivesse antes da queda teria sido santo e bom, devido ao seu relacionamento com o Criador.
Depois da queda, no entanto, os próprios desejos naturais de alimentação são propensos ao descontrole, tendo uma íntima relação sensitiva com as propensões sensuais chamadas pelo corpo carnal. A palavra parte interior do primeiro pecado foi a origem e início de uma inclinação errada. Ela desejou o fruto de uma árvore. Desejo é o que a concupiscência significa. O pecado original não é nenhuma corrupção trivial, mas uma corrupção tão profunda da natureza humana que não deixa nada são, nada incorrupto na alma do homem. Então essa corrupção da natureza durante essa vida permanece nos que são regenerados, embora ela seja perdoada e mortificada por Cristo, ainda assim ela própria e todos os seus impulsos são real e verdadeiramente pecados. Tiago diz na sua epístola, capítulo 1, versículo 14 e 15, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Como eu já disse, a tentação externa desperta a concupiscência interna, resultando no pecado. Mas isso não torna a concupiscência inocente, até que seja provocada pela tentação. Ela é pecaminosa mesmo sem um agente externo, que é a tentação. O próprio Jesus disse que só de pensar você já comete. Então, Tiago ele fala aqui de uma consumação, exemplificando a lascívia, são pensamentos sensuais, é um pecado em si. Lembremos-nos de que Jesus disse sobre o homem que comete adultério somente por cobiçar, somente por pensar, em Mateus 5, 28. Claro, em um grau de importância de consciências, o pecado mental e o pecado consumado têm peso diferente. Apesar disso, ambos constituem-se em pecado. Então, o desejo desenfreado por algo é um pecado, ele mora dentro de nós e nós precisamos nos fortalecer no espírito para que possamos conseguir vencer a nossa carne e a nossa concupiscência. Então, a concupiscência é o desejo desenfreado que vem da nossa carne e pode sim e está bem dentro de você, ainda viva, regenerado ou não. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então, ser cheio do espírito nos ajuda a vencer as tentações humanas. Então, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, e isso é feito através da oração, da leitura da palavra, da consagração, da separação, do jejum, do propósito, para que nós possamos, assim, vencer esse inimigo que aflora, que grita dentro de nós, que é a nossa carne, a nossos desejos, as nossas concupiscências. Eu espero ter contribuído com esse vídeo para a sua vida espiritual. Deixe seu comentário, deixe o seu like, diga aí no comentário se você gostou, tá bom? Deus abençoe sua vida, um abraço e até o próximo vídeo.